informações, estamos em contato aqui no estúdio da Rádio Tupã com o vereador de Tupã-Seretã, Claudemiro Cordeiro dos Santos, do PT. Né? Vem trazer um relato do seu trabalho, recursos, enfim, projetos e outros assuntos gerais, onde ele está fazendo pela comunidade de Tupã-Seretã. Vamos então, você que está no rádio está anunciando e você que está nas plataformas digitais, a gente vai já citando assim, a presença do vereador Claudemiro Cordeiro dos Santos, aqui do Tupã-Seretã do PT. Vereador, tudo bem? Como é que está, amigo? Bom dia, Dr. Marcos. Bom dia à comunidade do Tupã-Seretã. Parabenizar aqui pelo novo estúdio, né? Muito bonito, não tinha improvisado, né? Mas está muito bom. Dizer que a gente solicitou um espaço justamente porque depois que iniciou a sessão da Câmara, a gente não teve nos meios de comunicação, né? Teve anteriormente. E nós temos ali na Câmara um espaço do Partido dos Trabalhadores, né? E que temos muitos projetos, muitas discussões feitas no Poder Legislativo. E é importante que a gente possa dar informação. A gente tem um canal de informação via Facebook. Toda semana a gente faz um informativo, mas a rádio tem muito mais abrangência e por isso que a gente vem ter esses microfones para colocar questões relacionadas ao nosso trabalho no Legislativo. Como é que está o trabalho lá no Legislativo? Você teve um tempo fora, né? Agora foi reeleito aí, vereador. Na verdade, a gente ficou 4 anos fora na assessoria do deputado Marcum e agora a gente volta no Poder Legislativo, substituindo nossa companheira Josi Aquino, né? Na condição de oposição, né, novamente, a essa administração atual agora, e os desafios são muitos, porque quando a gente tem o papel de fiscalizar, né, eles, na abrangência que tem no orçamento do município e as questões de diversidade, a gente precisa dar ciência à comunidade e por isso que nosso papel na Câmara é bastante grande e a demanda é grande, porque nós procuramos muito no nosso gabinete. Eu queria relacionar aqui e dizer que no início das sessões a gente teve um desafio aí, lá já primeiro na sessão extraordinária, né? Onde teve uma característica dessa nova administração no sentido de ampliar secretarias, de também criar muitos CC, é um desafio hoje em dia com o dinheiro, o orçamento curto, de ter esses tipos de ações. Então, a gente praticamente, os projetos de criação de CC no Legislativo, a gente votou vários projetos contrários, né? Foram mais de 30 CC criados, quase 40 CC criados, 2 secretarias, um impacto de quase 5 milhões de reais nessa nova administração agora para poder aí contemplar os partidos políticos dessa aliança que fizeram aí, isso dando um prejuízo do dinheiro público do município, né, quanto à criação de muitos cargos CC e que hoje nós vimos, né, o impacto, quando estava aqui na Rádio Tupã colocando sobre os gastos públicos, o orçamento, o nosso município gastou quase a metade do orçamento, são 50 milhões de janeiro a maio agora. Isso está rodando, não é o Nenê que está falando aqui, os meios de comunicação que estão colocando um levantamento aí que foi feito e que isso dá impacto. Aí tu olha assim, dentro daqui a gente está no Legislativo e todos os vereadores recebem inúmeras demandas, e de cada 100 demandas que tu recebe, 70, 80 é sobre na área da saúde e estrada no interior. Né? Então hoje, se nós olharmos do ponto de vista de gastar o dinheiro público em atividade festiva, né? Tanto o pessoal viu desde dezembro do ano passado, né, até agora recentemente, na praça, eventos culturais, enfim, vários eventos de recurso e na gastança na questão de CC e cargos. Isso dá um impacto grande e aí o reflexo está onde agora? O reflexo está na saúde. Por isso o nosso grande debate lá na Câmara, nós também combater essas questões. Teve um aumento do 13º para o prefeito, que é legal, mas imoral nesse momento que estão vivendo de deficiência na área da saúde, 27 mil mais 14 para o vice. Nós votamos contra isso. Reivindicando transparência e divulgação no poder público. Primeiro, a indicação que a gente fez lá na Câmara é que viesse a transmissão da Rádio Tupã, abrangência, e voltasse a sessão de noite para o povo participar, né, às 8 horas da noite, como sempre foi, né, a transmissão, e de noite as pessoas poderem ir na sessão da Câmara. Isso não foi possível, o presidente e os vereadores não concordaram, nós apresentamos essa indicação, né, e que possa ter investimento mais que o povo saiba o que está acontecendo para cobrar as coisas certas e poder se organizar naquilo que é gasto em supérfluo e não na vida do cidadão.
Eu ontem mesmo pude publicar aí, e o pessoal pode olhar nas minhas redes sociais, sobre duas questões que está aí prejudicando a vida do cidadão. É a saúde. Ontem tinha uma fila enorme num posto de saúde aqui, de mais de 50 pessoas, a maioria foi para casa porque não tinha atendimento. Hoje, na saúde, nós não temos um pediatra, não temos um obstétrico que possa atender a gestante. Só para o pessoal ter ideia, semana passada, uma gestante ganhou o seu bebê na ambulância, na estrada ainda Santa Maria. É um absurdo o tamanho do nosso hospital, nós não ter o atendimento de profissionais para atender a gestante. Isso não é prioridade. Há poucos dias atrás, mais de 200 pessoas procuraram o Ministério Público sobre a questão da fisioterapia. Exames, fila, mais de 100 pessoas esperando para fazer exame. Mudaram um sistema onde as pessoas agendam durante o mês e não é quando ir e apresentar ali na secretaria e ir logo fazer o exame como era antes. Tudo isso é uma calamidade que está acontecendo na vida do cidadão, né? E que nós precisamos, como oposição e como responsabilidade de fiscalizar o dinheiro público, é apontar essas questões. Por isso que nós temos esse papel e muitas vezes somos visados, né? E eu tenho aqui em minhas mãos também de fiscalizar, ó. Eu estou aqui e vou deixar na Rádio Tupã para que, quem sabe, possa dar uma olhada e ser divulgado, porque é conselheiros do Tribunal de Contas, né, apontando irregularidade na questão do lixo do ano passado, que disseram que estava mil maravilha, que não era, está provando, e eu estou citando no Poder Legislativo e mostrando os documentos, no qual o prefeito me pede a semana passada um sigilo no TCE, porque o vereador de oposição está aqui, vou deixar também aqui, ó, do prefeito municipal, pedindo porque o vereador se manifestou na tribuna da Câmara. Ora, me parece que é novos tempos, estamos voltando à ditadura, nós temos um processo democrático, um governo, um país democrático, tolindo o direito de um vereador de falar em tribuna da Câmara, de votos do conselheiro, de editores do Tribunal de Contas. Tudo isso é legal e está divulgado e está no site. O que é sigilo está em sigilo, o que não é sigilo tá para todo cidadão. É só entrar lá no Tribunal de Contas e ver isso que eu estou falando aqui. Qual é que foi o voto dos conselheiros, né? Foi que o município de Tupã-Seretã, né, direcionou na questão do lixo para empresas e que é totalmente irregular, reprovando 2 votos já, e que faltam os votos dos demais para o colegiado vir indicar a justiça para ser julgado essa questão. E está em processo isso. Então, o que está em aberto, que não está em sigilo, a gente está divulgando. Pasme a comunidade, o prefeito manda um ofício coagindo o vereador, lá na Câmara de Vereador, né, lendo em tribuna, que foi lido pelo presidente da casa, né, e nós querendo coagir sobre a nossa postura sobre essa questão. Não bastasse isso, e aí foi a finalidade que eu liguei para a rádio para ter um espaço a semana passada, né, é que o prefeito me levava os microfones no período da Expo Tupã, que dizem que é um dos maiores eventos, né, e que é muito divulgado, deixasse para fazer o trabalho da divulgação e não atacar o vereador, que é um vereador da oposição, né, dizendo que esse vereador tem um passado sujo. Falou nesse microfone semana passada, foi quarta-feira, né, e então não teve espaço. Eu estou dando a resposta para ele, porque o meu passado sujo, prefeito, é eu lutar para 700 famílias ter um pedaço de chão para trabalhar aqui em Tupã-Seretã e lutar pela vida que está na Constituição Federal, que cada cidadão tem um pedaço de terra. Lutar pela vida do cidadão, que faz 12 anos que não sai uma casa popular em Tupã-Seretã, lutar pelo sem-teto que está na Constituição Federal, que também tem direito a uma casa para morar. Esse é meu passado sujo, prefeito. Lutar para as pessoas terem saúde, ter acesso aos exames, ter acesso à fisioterapia, enfim, esse é o meu trabalho que eu estou fazendo. Se isso é passado sujo, né, então a comunidade que julgue. Agora, ao contrário desse passado sujo, está aqui o Tribunal de Contas, está aqui os relatores colocando e vai ser condenado. Inclusive está no corpo do relator condenando a 3 pessoas, o prefeito, o vice-prefeito e o antigo gestor da Secretaria de Meio Ambiente, a devolver R$250 mil. Esse é o voto, né? E que inclusive isso depois vai vir para a Câmara de Vereadores, para os vereadores se posicionar contra essas questões. Está tudo documentado, né? Nós estamos falando a verdade do que está acontecendo. E não tenho dúvida que esse prefeito, essa gestão passada, vai ser condenado sobre essas questões de acordo com o que está se projetando nos votos dos relatores. Não posso dizer 100%, mas que pelos primeiros votos está aí sobre a questão de irregularidade grosseira, como diz no corpo do processo. E vou deixar, inclusive, para a Rádio Tupã aqui. São essas questões.
Outras questões que eu pasme, porque a gente é oposição, e eu já vivi em outros governos oposição, né, e nunca teve uma falta de respeito e tentar prejudicar a comunidade sobre essas questões. Nós temos, aqui em Tupã-Seretã, talvez sou o vereador que mais busquei recursos para Tupã-Seretã. Só nos tempos que eu tive vereador antes, foi mais de 4 milhões. Só agora, há pouco tempo, mais de 1 milhão e poucos. E vou relatar aqui do que a gente vai conseguir agora, né? Só para você ter uma ideia, na prefeitura nós temos 600 mil reais, né? E que é para a licitação do posto da Pedreira, do Salão Comunitário da Pedreira e do Salão Comunitário do bairro Gaúcho, e que não é feita a licitação há mais de 1 ano e pouco, o dinheiro parado nos cofres do município. Parado o dinheiro e falta de licitação. Nossa Semana Nossa Senhora Aparecida, que fazer um levantamento, o dinheiro está parado também, mais 150 mil, Nossa Senhora Aparecida, 200 mil para Nossa Senhora Aparecida, a Escola Maria Leidá, e também mais 100 mil Nossa Senhora Nova Aliança, o dinheiro há mais de 1 ano parado e não faz licitação. E várias outras filas de licitação em outros projetos podem, mas o nosso fica para a última e parece que querem perder esse recurso, né? Agora, eu estou aqui em minhas mãos, né? E eu recebi ontem, por parte do INCRA, inclusive estou saindo aqui da rádio, estou indo me encontrar com o superintendente do INCRA, Júlio Castilho, que vai fazer uma entrega de titulação de assentamentos. Há poucas horas eu vou estar com ele. Eu estou aqui, ó. Nós temos um recurso que nós buscamos via o INCRA, quando eu era ainda assessor parlamentar, né? Lutando junto com o deputado Marcon, 3 milhões e 400 mil para o município de Tupã-Seretã. Está em elaboração de projeto há mais de 6 meses no município, eles não concluem o projeto. E mandaram parte do projeto, nós temos 17 assentamentos. Está aqui, ó, nós temos apenas 4 assentamentos incluídos. São assentamento Santa Rosa, assentamento Invernada, assentamento Senhora de Fátima, assentamento Conceição. E os demais assentamentos, são 17, que nós colocamos na lista que fossem 8, pelo menos, nas prioridades, assentamento mais precário no interior aí. Colocaram esses aqui para gastar 3 milhões e 300 mil reais. Esse é o projeto que foi para o INCRA. Recebi ontem, estou convocando amanhã os assentamentos que ficaram fora aí na prefeitura, a partir das 10 horas, para conversar com o engenheiro, prefeito, vice-prefeito, com quem for, para que mude esse processo conforme a discussão que a gente fez, porque é inadmissível tu ir buscar recursos, que é responsabilidade do poder público, de fazer as estradas do interior, de dar ir e vir do transporte escolar, de dar ir e vir o caminhão do leite, as pessoas virem, e quando a gente busca um recurso federal, leva 6, 7 meses para elaborar um plano para mandar para o INCRA, um projeto técnico, que é a contrapartida do município, e ainda fazem com 10% das famílias assentadas, né? Isso é um absurdo, então tem que elaborar e colocar os demais. E não dava informação, inclusive essa informação eu peguei ontem no setor de engenharia do INCRA. Então, isso é urgentíssimo. Caso nós não mudar até a semana que metade da semana que vem, nós vamos perder, Tupã-Seretã vai perder 3 milhões e 400 mil reais. Essa é uma realidade, né? Então eu preciso relatar sobre essas questões e que nós estamos ali justamente para ajudar o município. Tenho mais de 700 mil reais, 600 mil reais, que é para, já solicitei para 2 deputados, o deputado Marcon 400 mil reais para ligar à agricultura, que vou relatar quando ele me mandar o ofício que entregar, para ser entregue para o município. Eu vou relatar aqui especificadamente no que vai ser investido na área da agricultura, e mais 200 mil reais da deputada que já tinha discutido antes, a deputada Reginete Bispo, que é do PT, né, e que a gente foi indicada para a saúde, ou vai para a Secretaria de Saúde para a gente discutir a questão das próteses. Hoje tem pessoas aí esperando para fazer cirurgia de prótese, várias pessoas, precariedade que não tem, sobre a questão da fisioterapia, e que a gente vai exigir especificado no ofício se vir para a saúde, ou estão estudando para ir para o hospital, conforme agora que foi elaborado ter o setor de fazer cirurgia ali, que foi aberto agora. A gente também poderá, de repente, direcionar para lá. Tem essas 2 possibilidades, mas já pedi, já tem ok positivo, só que eu preciso mandar a parte legal oficial quando chegar no município aqui, mais 600 mil reais. Mas também quero cobrar muito que seja esses projetos que eu citei aqui, dos 3 milhões e 700, 3 milhões e 400 das estradas, que os projetos de 600 mil reais para os salões comunitários sejam executados. Caso contrário, a gente não vai buscar recurso mais. Então a gente critica, a gente cobra, mas também traz recursos para Tupã-Seretã. Esse é o nosso papel, de não ficar só criticando, mas também trazendo recursos, independente se é mais raivoso ou menos raivoso, se é oposição ou situação. Nosso papel é fazer isso. E outra questão que está, e ontem também registrei, está no meu
rede social que publiquei ontem, é uma calamidade o que fizeram sobre a questão da privatização aí entregue para a Corsã a questão do esgotamento das fossas. O pessoal está indo procurar muito na Câmara, já foi proposto para fazer uma audiência pública e convocar o gerente da Corsã, convocar o prefeito municipal, o Ministério Público. É um admissível, a pessoa ganha um salário mínimo, pagar até R$ 1.100 para esgotar uma fossa. Né? Então o pessoal está fazendo fila na Câmara, está cobrando isso, e que isso é uma dificuldade, nós precisamos achar a solução para isso. Tanto a questão que antes era paga uma taxa de R$ 80, né? E hoje passar para R$ 1.000 e poucos reais. Vai sair do orçamento de quem tira do pão de cada dia, né? Tem pessoas que têm condições de pagar, agora tem pessoas que não têm, e isso nós precisamos achar a solução. É caso de audiência pública sobre a questão do esgotamento das fossas. O levantamento que tem da Corsã é que 2032, né, é a conclusão do saneamento básico da questão do esgoto. Veja bem, todos esses anos o pessoal vai ficar pagando esses absurdos, isso que vem na taxa da água dele ali, vem ali uma cobrança de R$ 40, outros mais, outros menos, para a questão do esgotamento. Então, se ele já está pagando ali, por que tem que pagar mais essa taxa grande de R$ 1.000 e poucos? Se conseguir 3, 4, ainda consegue vir para 700, mas ainda é alto. Né? Então, uma coisa que o município atirou, jogou a questão do controle da água, que é uma água boa, que poderia ser municipalizada, jogou e tirou do colo deles, e a questão do esgotamento também para terceirizada, para a empresa terceirizada. É uma calamidade sobre essa questão e que nós, como legislador, temos que olhar a situação e buscar caminho. Eu já debati essa questão na Câmara, a responsabilidade dos 9 vereadores, do Executivo Municipal, para fazer o debate e para achar saída. Né? Então, são questões que a gente precisa debater e colocar. Essa questão da saúde é uma das, talvez, a prioridade número 1, né? Que nós precisamos achar saída. Não dá para admitir que os postos de saúde não tenham atendimento ou mesmo o hospital ter um obstetra e ter um pediatra, cardiologista, parece que também é lá uma vez cada 15 dias, uma vez por semana, é para aquela idade a pessoa procurando. E essa é uma questão chave que precisa. Agora, quando tu olha, né, para os eventos, nós tivemos aqui a semana passada a Expo Tupã, só a Câmara de Vereadores aprovou R$250 mil, fora os auxílios por fora, que eu acredito que passa de 400, né, para uma entidade que tem 60, 70 sócios, como o Sindicato Rural. Não sei como é que vai ficar essa questão aí depois do Tribunal de Contas, né? Mas repasse de recurso para eventos e que cobrar R$100 o ingresso e dos standard, que a maioria não foi, de Tupanciretã, das empresas, cobrar R$10 mil, R$9 mil para expor. Né? Aí tem aí uma reportagem de pessoas que vieram de fora expor, da agricultura familiar, que não conseguem vender nada porque o pessoal, quem vai comprar lá, o povo trabalhador, não vai entrar cobrando um absurdo. Se tu pegar a Júlia de Castilho, Joia teve a semana passada, Expo Joia, entra livre. Se tu pegar aqui Júlia de Castilho também, a Expo todo mundo é liberada a entrada. Aí cobra um absurdo desse e ainda o município paga. Ainda o município patrocina. Qual é o tipo de organização se tem nisso aí? Né? Se eu entrar lá dentro do onde as pessoas iam para comprar uma alimentação, chegar a pagar R$30 um pastel, né? Isso encarece porque os stands tocam de vender mais caro. Então, é muito caríssimo para que um evento patrocinado por dinheiro público e que poderia ser aberto a todos, do mais pequenininho ao mais grande, todo mundo paga imposto legal igual. Que desorganização é essa? Né? Se nós olharmos no ponto de vista da estrutura Câmara, da estrutura Prefeitura, se expor e ter todo um processo né, de estar lá dentro, de se organizar, né? Agora, o povão está muito nessas questões dos eventos, né? E não seria o momento, talvez, de ter feito, diante do caos que nós temos de notificação do Ministério Público sobre a questão das fisioterapias, dos exames, esse processo do lixo que eu citei aqui, é momento de fazer isso? Então, ia estar provado que após isso agora me vem a divulgação de gastar quase a metade do orçamento em apenas 4 meses, né? De janeiro a 5 meses, gastar 50 milhões. Isso é a divulgação aí que está nos meios de comunicação. Então, esse é o nosso papel de vir aqui dizer sobre esse episódio que houve da sessão solene, no qual também não fui, Miguel.
o Miguel, o Marcos. Não fui na sessão solene porque anteriormente o prefeito nos ataca dizendo que nós tínhamos passado sujo e me vai numa sessão solene, desrespeitosamente, numa sessão que é do Poder Legislativo, né, que dá a palavra ao prefeito numa sessão de homenagem ao produtor do ano, se o presidente da Câmara quer, porque não é regimental dar a palavra ao prefeito. Mas eu entendo que tem que dar, porque é a questão de respeito de poderes. Mas ele, além de ir numa sessão solene, ataca o governo federal, chamando que é a praga da agricultura, que é corrupto, numa sessão solene de homenagem ao produtor do ano, e nós ataca dizendo que tinha 8 vereadores do lado do bem e um vereador, ele não citou um, né, mas tem 8 vereadores do lado do bem. Então, essa é a postura de um administrador que leva, né, eu estou com os relatórios aqui, ó, leva para Tupã-Seretã recursos, eu poderia, que se tivesse tempo aqui, citar, recurso do Pé de Meia, recurso dos programas Paulo Brandi e Cultura, recurso na saúde, podia citar aqui, ó, né, se eu pegar individualmente aqui, ó, sem olhar também a questão do não cadastramento, nós temos liberação do PAC de 49 bilhões que Tupã-Seretã, o prefeito não se cadastrou ainda no programa do PAC. Se nós olharmos, tem 100 bilhões que foi lançado no segunda remessa do programa Minha Casa Minha Vida. O município não se cadastrou em nenhuma casa para o povo. Então, se eu fosse ficar aqui, dá para ficar 1 hora falando sobre as questões relacionadas à deficiência desse governo, é somente atacar ideologicamente as pessoas que defendem a vida do cidadão sobre as questões do serviço público que não está sendo cumprido. As pessoas não reconhecendo, porque passou a eleição, sempre digo, passou a eleição, tu tem que olhar para o município, tu não tem que olhar para a questão ideológica. Para de fazer ideologicamente e fica buscando o que é importante para o município do governo federal, de recurso, vai a Brasília e não se reúne com o Bolsonaro, que nem ele foi, e gastou dinheiro público para se reunir com o Bolsonaro e posta na rede social dele. E não vai com os prefeitos. Eu espero que essa semana, a segunda rodada com os prefeitos, que essa semana estão em Brasília, né, que teve 3.500 prefeitos lá, ele foi e se reuniu com o Bolsonaro, ele não foi trazer pauta do governo federal. Agora, essa semana, espero que ele vá a Brasília, porque a semana o governo federal está se reunindo com todos os prefeitos do país para lançar os programas do PAC oficialmente para cair nas contas do município para a liberação em todas as áreas, em todo o ministério. Parem de atacar, olhando mais para essa questão do governo federal na vida do cidadão, né? E eu preciso colocar isso, como eu sou o único vereador do Partido dos Trabalhadores ligado ao governo Lula diretamente. A vida do cidadão melhorou muito. Muito melhorou a vida do cidadão após esse governo. A inclusão nos programas sociais, a questão de redução dos preços, do olhar, mercado, é só ir no mercado e ver antes o que era antes, quanto era uma latinha de azeite, os combustíveis. Né? Se olhar a questão, é só ir e ver a situação. Então, está equilibrando a economia, está melhorando o país, o governo vai a todo o planeta. Agora mesmo teve na China e na Rússia. O que esse governo, quando ele falar aqui na Expo Tupã, que era o governo a praga da agricultura e corrupto, ele deveria falar que na Rússia e na China o governo federal vai 27 bilhões, né? Praticamente quase todo ele ligado ao agronegócio, buscar abertura de comércio, né? De empresários chineses e da Rússia, né? Então, isso é a realidade que está acontecendo, né? Então, a gente precisa colocar essas questões relacionadas sobre a vida do cidadão que está melhorando e as questões que os governos municipais têm abertura com o governo federal. Não vai quem não quer, não busca recursos quem não quer, né? E esse é o nosso papel de cobrar e colocar. Esse processo que eu estou falando aqui, ó, né? Ontem teve direcionado, ontem teve a petição do prefeito dizendo claramente, né? Eu tenho uma da semana passada, agora saiu ontem dizendo claramente da intervenção lá para o TCE, da intervenção nossa sobre a divulgação. Eu quero dizer de uma vez por todas, chega, né, e assuma a responsabilidade sobre esse processo, né, de que tenha clareza do que é o papel legislativo, o papel executivo. Errou, paga. Né? Se está certo, se elogia. Né? Então, só para finalizar, eu sei que o tempo está curto aqui, teve um projeto na Câmara de Vereadores que a gente votou e que lamento, que foi lançado na Expo Tupã aqui, ó, o projeto de melhoramento
da genética bovina de Tupanciretã. Aí a reivindicação dos assentamentos da bacia leiteira era que fosse inseminação artificial, né? Aí, no dia de hoje, tecnologia avançada, tu me vai e apresenta melhoramento e compra de gado, touros, desse projeto, do valor até 15 mil reais, né? Que hoje o agricultor, ele tem um touro na propriedade, agricultura familiar, para bacia leiteira, inviável. É inseminação artificial, a maioria dos assentamentos, ele já tem essa discussão no sentido de ter botijão de sêmen. E nós apresentamos uma emenda, então, não tirando os touros que ele queria colocar, e colocamos uma emenda no sentido de colocar inseminação artificial. A Secretaria da Agricultura colocasse o sêmen, o nitrogênio, e aí um inseminador viabilizado por cada comunidade, e atender mais de 100 em cada comunidade, né? O custo menor, não. Tem que colocar touro. E derrubaram as nossas emendas, articulado para o próprio prefeito, para os vereadores chamaram no gabinete e derrubaram uma emenda nossa na Câmara de Vereadores, e o povo, os produtores de leite estiveram na Câmara, inclusive levaram uma vaia, né, de alguns produtores que foram lá, no sentido de que tudo que o pessoal queria, inseminação artificial para melhoramento, sem custo, para gastar. Veja bem, 15 mil reais, ali está proposto até 120 touro. 100 touros são 15 mil, 1,5 milhão de reais, né? Aí tu olha, para que o município financiasse, depois o agricultor devolvesse. Então são coisas erradas. E quando a gente propõe uma questão que é a base discutida, que é aquilo que é importante, acaba sendo o contrário, né? E tem que ser mais discutido essa questão. Nós temos hoje 65%, quase 70% do meio rural é agricultor familiar. Tanto agricultor, pequeno agricultor como assentado. E tem que olhar a realidade. Então a Secretaria tem que olhar para isso. Incentiva a bacia leiteira, o ir e vir, a logística, de poder ter estrada, enfim. São várias questões que isso seja debatido. Mas eu quero reforçar aqui, Marcos, esse convite de amanhã. Então, às 10 horas, o assentamento Nossa Senhora Aparecida, assentamento Nova Várzea, Cachoeira e assentamento Nova Aliança, os assentamentos que ficaram fora desse projeto, amanhã eu convido a representação, conforme das coordenações que o pessoal já sabe ali, né, para se fazer presente. Nós queremos uma discussão com o engenheiro da prefeitura e com as partes envolvidas. Nós não vamos demitir, que vamos perder 3 milhões e 400 mil. E os assentamentos que estão contemplados também se façam presente Santa Rosa, Fátima, Conceição, se façam presente essa coordenação, porque é importante, porque se a gente lutou junto para conseguir esse recurso, a gente quer que seja distribuído junto. Não é pegar pela minha fonte eleitoral e distribuir recurso, porque é aqui que o prefeito fez mais voto, fez menos voto, ou pela questão da proximidade, é pela questão justa de questões de os pontos críticos que está acontecendo dentro dos assentamentos, e que é onde é a logística ir e vir das estradas. Tá bom. Obrigado, então, pela presença aqui, vereador. Pediu um espaço, Claudemiro Cordeiro dos Santos, vereador de Tupanciretã pelo PT, que relatou aí o seu mandato, recursos, projetos, enfim, outros assuntos gerais debatidos na Câmara de Vereadores. Enfim, trouxe aí para a nossa comunidade. Obrigado pela presença e um bom trabalho lá frente à Câmara de Vereadores, vereador. São 9 horas e 47 minutos, 9h47, programa Variedades Tupã vai aí com mais um intervalo, já retorna com a sequência das informações para você.